Bom, gente, então sejam bem-vindos à segunda parte dessa quinta aula. Estamos falando sobre a história, né, do encontro da fé cristã com a filosofia, né, tentando focar um pouco na figura de São Clemente de Alexandria. E vamos dar continuidade a isso. Quem não assistiu a primeira parte dessa aula, né, volte lá. E quem não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreva, né, para acompanhar, né, esse e outros conteúdos que nós estamos aqui produzindo. Essa aula está sendo dada para o Instituto de Teologia São João Crisóstomo. Eu tinha falado para vocês, gente, na primeira parte aqui da aula, tinha mencionado o, o cano bíblico, né, a história do cano bíblico. Né? Não sei se vocês olharam lá no meu canal, né, Cleibson Américo, que lá na verdade tem mais vídeos com explicações teológicas, né, bíblicas, do que mesmo filosóficas ou historiográficas. Lá nos mais antigos eu tenho um vídeo em que eu falo do cânon bíblico. Né? Quem puder depois, eu acho que depois talvez eu vou colocar lá no grupo, né, da gente. Dê uma olhadinha lá, é o cânon bíblico. É um vídeo em que eu explico mais ou menos como surgiu, como se organizaram, né, os livros bíblicos, tá certo? E isso porque, como ele data ali, né, do século quarto, né, e é importante porque é a época ali de Clemente de Alexandria, de Santo Agostinho, né, em que a filosofia está por ali, né, fazendo, né, todo um diálogo, né, os filósofos cristãos, né, com a fé cristã, tá sendo esse encontro. Então o cânon bíblico é uma coisa importante porque está nesse contexto, tá certo? Então depois, né, esse vídeo certamente deve ajudar vocês, sobretudo para entender mais a Bíblia, a origem da Bíblia, como tudo começou, né, como foi organizada a Bíblia e tal. Isso deve servir para catequese, né, para, enfim, né, para o conhecimento teológico, tá certo? Bom, então, aí veja, Sua Santidade, né, tinha dito lá aqui no Fé e Razão, Fides et Ratio, que a fé e a razão são duas asas. Porque, gente, se chega a Deus, se chega ao conhecimento de Deus pela fé e pela razão, certo? Porque, olha, quanto mais. Isso aqui é uma coisa assim, é uma coisa, uma percepção que eu tenho, que não é somente minha, né? Eu apenas compartilho com outras pessoas que fizeram isso ao longo da história. Que quanto mais você estudar ciências naturais, mais você vai se impressionar com Deus. Olha, isso é um negócio impressionante, gente. Quanto você estudar ciências naturais, astronomia, biologia, medicina, quando você estudar esse negócio aí, para você perceber a complexidade que isso é e a inteligência que está impressa, né, na realidade natural, mas você vai se impressionar com o Criador, um negócio realmente fabuloso. Porque tudo no universo tem uma inteligência por trás. Tudo tem um logos, que é que os gregos antigos já diziam, tudo tem um logos. E tem mesmo, isso aqui é um negócio assim incontestável. Isso é uma coisa empírica, não tem como duvidar disso aí. Porque tipo, quando você vai pensar no próprio corpo humano, né, todo ele tem uma inteligência impressa, que é um negócio impressionante. Veja, nós estamos aqui, nosso corpo ele está funcionando sob leis da natureza. Entende? Que não fomos nós que impusemos essas leis. Veja, o nosso organismo é uma coisa que está funcionando e não é porque a gente está fazendo ele funcionar, não. É porque ele obedece à lei da natureza. Não é? E isso é um negócio tão perfeito, tão bem pensado assim, né, que o Criador fez, que quando você vai investigar isso, né, biologicamente, não é, cientificamente, você fica impressionado mais ainda com o Criador. Quando você vai investigar a natureza, quando você vai ver, né, as leis da natureza, é um negócio impressionante. Né? A gente depois vai estudar alguns argumentos naturais, né, a favor da existência de Deus, né, e a gente vai ver assim como é impressionante como a realidade natural ela fala de Deus. Entende, gente? Que essa foi uma percepção dos filósofos cristãos. Né? Eles perceberam que, peraí, a gente encontra Deus na fé das Escrituras, mas também é possível encontrar Deus na razão natural, na própria natureza e no próprio universo. Porque, como disse o Galileu, é um outro livro e é o primeiro livro que Deus escreveu, foi esse. Compreende? Foi o primeiro livro. Então ele também fala de Deus. E toda a investigação científico-matemática, e Galileu dizia isso, né? É para decifrar os enigmas que Deus colocou. É para tentar descobrir os segredos de Deus. O que é a investigação científica? É um esforço de tentar descobrir os segredos de Deus. Que Deus colocou,
na criação, né? E, né, colocou de modo tão impresso que é possível muitos desses segredos de Deus investigar e descobrir. Mas não é descobrir para se rebelar contra Deus, mas é para descobrir tais segredos de Deus e perceber como ele é inteligente, como ele é fascinante. Que era o que cientistas, né, e astrônomos como Galileu, como René Descartes, como Albert Einstein, né, fazia. Era olhar para a realidade, né, e perceber como Deus ele é grande naquilo que ele faz, como ele é perfeito naquilo que ele faz. Compreendem, gente? Então veja, desde o Clemente de Alexandria que havia essa percepção de que Deus ele coloca um logos na realidade, ou seja, uma razão. Logos quer dizer razão, é uma razão na realidade natural, no universo. E quando nós vamos investigar, nós chegamos também a Deus. Então nós contemplamos a verdade de Deus pela Escritura e pela própria realidade natural. Que foi uma das coisas que Clemente fez. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês alguns trechos, né, de um pequeno texto que foi extraído deste livro aqui, né, Curso de Filosofia, volume 1, que é de um historiador da filosofia, né, italiano chamado Battista Mondin. Essa obra, gente, é uma obra que está escrita em 3 volumes. Esse aqui é o volume 1, que é dedicado à filosofia antiga e medieval. Tá certo? E aí na parte que fala sobre Clemente de Alexandria, que é o que nós estamos aqui tratando. Eu vou partilhar aqui na tela, né, um texto com vocês vão dizer se estão conseguindo visualizar, tá certo? Vai chegar aí para vocês. Vocês conseguem visualizar aqui, não conseguem? Clemente de Alexandria. Consegue Paulo, Manuel, Ana, Aldo, Thaís, conseguem ver, né? De boa. Graça, pronto. Vamos lá. Clemente de Alexandria, ele vive, né, entre o ano 150 e 215 depois de Cristo. Ele teve o mérito de ter sido o primeiro pensador cristão a tentar, em relação ao cristianismo, o que Filon de Alexandria, que foi um pensador judaico, né, fizeram em relação ao judaísmo. Isto é, foi que o Clemente fez uma síntese dos ensinamentos da revelação cristã com a filosofia grega. Esse foi um dos grandes méritos do Clemente, né? Uma síntese, um resumo, né? Um encontro entre os ensinamentos da revelação cristã com a filosofia grega, tá certo? Então tinha ele as condições ideais para isto, porque ele nascido em uma família rica, né, pagã, recebera no tocante à filosofia e à literatura gregas uma formação não comum, ou seja, um negócio realmente apurado, né? Convertido ao cristianismo, ele não renunciou à cultura clássica, mas levou-a consigo para a nova religião. Quem se der ao trabalho de ler um ou outro de seus livros verificará com quanta profusão ele cita os autores gregos, né, de Homero aos contemporâneos, né, os épicos, os trágicos, os líricos, os filósofos, os oradores, os historiadores. Pode-se dizer que não omite um só, né, porque o Clemente de Alexandria ele tinha uma cultura intelectual realmente muito alta, muito grande. Deixa eu pular para isso aqui. Quanto a Clemente, gente, ele evita decididamente na estrutura do seu universo religioso qualquer sincretismo de elementos platônicos com elementos cristãos. O seu universo é todo e só o da revelação cristã. Na origem de todas as coisas está Deus, unitrino, que é o Criador do mundo, dos anjos e do homem. Tendo o homem caído em pecado, Deus Pai mandou o Filho para salvá-lo. Jesus, além de Salvador, é também um grande pedagogo. O Clemente de Alexandria tem uma obra chamada O Pedagogo, em que ele fala que Cristo é o grande mestre, o grande pedagogo da vida.
no qual o cristão deve inspirar-se em todos os momentos de sua vida. Aí veja, a filosofia para Clemente, ela exerce somente a função propedêutica, ou seja, introdutória para a fé cristã. E aí, literalmente, o que é que o Clemente diz? Ele diz assim, olha, o que foi a lei para os judeus foi a filosofia para os gentios, até a vinda de Cristo. Ambas serviram para preparar o homem, né, os homens, para a fé cristã. E aí, essa partezinha que está aqui de laranja é a citação literal do Clemente, viu, gente? Da obra dele. Aí diz ele: Deus deu a lei aos judeus e a filosofia aos gentios, para impedir que não acreditassem na vinda de Cristo. Ou seja, para prepará-los para a vinda de Cristo. Assim como a lei ela guiou os judeus, né, para a revelação messiânica do Cristo, a filosofia, na sua busca do Logos, vai levar os gentios, os pagãos, né, para que eles acreditem na vinda de Cristo. Ou seja, para impedir que eles não caíssem no descrédito, né, para impedi-los, né, de que eles corressem o risco, né, não corressem o risco de acreditar. Então a filosofia foi o grande preparo, foi a propedêutica, né, a introdução para a fé cristã. Diz ele ainda: a filosofia foi dada aos gregos como um pacto especial reservado a eles, como degrau para subirem à filosofia que é conforme Cristo. Antes da vinda de Cristo, a filosofia ela era indispensável aos gregos para conduzi-los à justiça. Agora ela é útil para conduzi-los ao culto de Deus. Veja uma coisa impressionante, né, que Clemente fala acerca da filosofia. Ela como algo indispensável para conduzir os gregos à justiça e conduzi-los ao culto de Deus. Isso sem que eles o soubessem, né? A seu modo torna o homem sábio, isso é a filosofia, né? Forma o seu caráter e o prepara para deixar-se compenetrar pela verdade, contanto que acolha a doutrina da providência divina. E aí depois vai citar o Tertuliano, né? Tertuliano, que era um pensador também cristão, ele havia sustentado energicamente, e está em contraponto ao Clemente, viu gente? Havia sustentado energicamente a impossibilidade de qualquer acordo entre filosofia grega e cristianismo. Sobretudo esse pensador aqui, né? O Tertuliano, também o Tassiano, mas sobretudo o Tertuliano, que era um escritor eclesiástico importante, mas ele não achava bom, né, esse encontro da fé cristã com a filosofia grega. Achava que isso poderia adulterar a fé cristã, né? Poderia prostituir a fé cristã. Então ele preferia não. E já o Clemente não, dizia que era importante a fé cristã dialogar, se encontrar com a filosofia grega. E aí dizia, né, o Tertuliano: não é possível convencer os filósofos pagãos mostrando-lhe a racionalidade das doutrinas cristãs. Elas não têm nenhuma afinidade com as doutrinas dos filósofos e devem ser aceitas ainda que pareçam absurdas. Antes, o seu aparente absurdo é garantia de sua verdade. Aí a frase literal do Tertuliano é: credo qui absurdum, creio porque é absurdo. Ou seja, para o Tertuliano não precisa de uma explicação racional, basta crer, né? Credo qui absurdum, creio porque é absurdo mesmo a coisa, não precisa estar explicando nada. Compreendem, gente? Bom, isso aqui era a parte que eu queria mostrar a vocês. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Ficou claro essa parte aqui que nós vimos sobre o Clemente? Ficou nítido para vocês verem assim mais ou menos? Bom, então veja, aqui nós temos coisas impressionantes, né, que o Clemente disse. E é esta intuição do Clemente, gente, que vai direcionar os demais pensadores cristãos, viu? É que os pagãos, né, os gentios, eles não estavam isentos do plano de Deus, né? Deus não isentou os pagãos. E o que é que Deus fez em prol da salvação dos pagãos? Deus inspirou a busca pela verdade, a busca pelo Logos. Então, em outras palavras, né, quando os filósofos, né, o mundo grego, o mundo helenístico, ou todo aquele, em qualquer que seja o povo, né, a etnia, quando eles estavam procurando a verdade, a justiça, o bem, sem que o soubessem, eles estavam procurando a Cristo.
Porque Cristo é o verdadeiro bem, a verdadeira justiça, a verdadeira verdade. Que é um outro padre da igreja, né, o Irineu de Leão, né, Santo Irineu, ele vai chamar isso de semina verbi, ou seja, são as sementes do verbo. São as sementes do verbo que se espalham pelo mundo, pelo cosmos, pelo universo ordenado. Entende, gente? Isso é uma coisa assim impressionante, né? De ver como os pensadores cristãos, como eles alargaram, ampliaram o seu nível de compreensão do que realmente Deus faz, não é? Do que realmente Deus faz. Então essa ideia das sementes do verbo, que era uma ideia partilhada pelos padres, tanto os apologetas, né, como tipo Justino, São Justino de Roma, é, o, o Irineu de Leão, né, o Clemente de Alexandria e outro, né? Essa expressão, inclusive, semina verbo, antes de Irineu, uns anos antes, né? Irineu é praticamente contemporâneo, né? A São Justino de Roma, já tinha dito por ele que foi o primeiro filósofo cristão. Né? Já mencionei isso para vocês. São Justino de Roma, que morreu ali pelo ano 165 mais ou menos, ele foi o primeiro filósofo cristão. Compreende? Então ele já falava disso, que o verbo eterno, certo, gente? O verbo divino, ele espalhou suas sementes no cosmos, né? Espalhou sua semente no universo. Compreendem? Deixa eu só. Ô, Aldivane, o teu microfone tá ligado. Você ia falar alguma coisa? Não. Ah, foi só esquecimento, né? Aí vejam. É, cientistas, né, astrônomos como Galileu, como René Descartes, né, como Leibniz, como Johann Kepler, né, e outros, eles vão perceber exatamente isto, que no universo existem sementes do verbo, existem as verdades de Deus que estão presentes aí, em fórmulas matemáticas, né, em fórmulas físicas, né, toda a fórmula matemática para esses pensadores modernos, toda a fórmula matemática, toda a fórmula física é um segredo de Deus, que Deus deixou para ser descoberto mesmo. Deus não deixou para que fosse em um enigma para sempre. Não, Deus deixou para que um dia o ser humano descobrisse. Porque veja, Deus ele coloca alguns segredos sobre fórmulas, sobre leis e dá a inteligência ao ser humano para que investigue. Aí quando o ser humano investiga e acha o segredo de Deus, não é para negar a Deus, não deve ser essa a intenção. Deve ser para perceber como Deus é grande, que deu a inteligência, porque o ser humano só é capaz de descobrir os segredos porque Deus deu a inteligência. Porque se a nossa inteligência fosse igual a dos animais, ninguém descobriria nada. Então o ser humano, quanto mais descobrir as coisas, mais agradeça a Deus, mais louve a Deus. Não é? Porque se você tivesse a inteligência tamanho de um animal, da de um animal, você não entenderia, você nem entender que era você, desgrama. Aí como é que a pessoa, né, vai usar da sua inteligência para negar a Deus? Compreendem, gente? Me parece que deu uma falha aqui na conexão. Vocês estão conseguindo me escutar? Oi. Vocês conseguem, gente, me escutar? Alguém fala alguma coisa? Alguém abra o microfone e diga alguma coisa se estiver escutando? Ah, me parece que voltou, não é? Estão me escutando? Deu uma falhadazinha, não é? Estão me escutando? Deu uma falhadazinha aqui, um erro técnico, não foi? Ai meu Deus, será que interrompeu a gravação? Não! Que ótimo.
Tá vendo? Isso é a providência. Quem assistiu aquele filme A Oficina do Diabo? Quem conseguiu assistir aquele filme? Pronto, quem assistiu, você não viu que tem um velho lá que tenta atrapalhar a vida de todo cristão, né? Pronto, eu acho que é isso que o velho faz. Vai pegar aqui na internet e puxa o cabo que é pra pessoa não gravar direito. Só pode. Mas ele não vai conseguir. Né? Que Jesus é mais. E os santos vão tudo interceder pra, né, pegar ele. São Clemente, Santo Agostinho vão tudo, né, meter pancada lá pra não deixar ele interromper aqui nossa aula, nossa gravação. Bom, então vamos lá. Aí vejam, toda a ciência moderna, né, ela vai descobrir, né, alguns segredos de Deus, porque Deus assim o quis, porque Deus assim permitiu. Compreendem? Então ninguém pode, né, em insanidade, querer usar da ciência como uma arma contra Deus. Porque a pessoa que usa da ciência, né, faz dela um instrumento, uma arma contra Deus, essa própria pessoa não tem nem a noção que ela própria não se deu a inteligência que ela tem. Porque até a inteligência que ela tem foi dada por Deus. Porque, tipo, essa pessoa poderia nem ter nascido. Não é? E uma vez que ela nasceu, não foi ela que se deu a forma que ela tem, as capacidades que ela tem. Não foi ela que ela se deu. Né? Então, se essa pessoa tem a inteligência, ela tem que primeiramente perceber que veio de alguém, não veio dela. Claro que a gente vai fomentando a nossa inteligência, mas a capacidade da inteligência humana não foi o ser humano quem se deu. Foi Deus quem fez a espécie assim. Porque, tipo, Deus poderia ter feito o ser humano e ter dado a inteligência de um, sei lá, de uma minhoca. E aí, pronto, não tinha nada, né? Mas não, Deus fez a gente de um modo diferenciado. Que, inclusive, René Descartes diz isso na sua meditação metafísica, né? Que se nós tivéssemos nós próprios nos criados, a gente teria nos dado muito mais perfeições do que a que nós temos. Então, se nós temos alguma perfeição e algumas imperfeições, foi porque não fomos nós que nos criamos. Isso já é auto-evidente. Não é? Isso já demonstra que há um Criador, não é, que nos fez assim. Porque imagine, sei lá, Aldivânia, Graça, Alisson, se fosse você a se fazer, se Deus tivesse dito, olha, como é que você quer vir para esse mundo aqui? Me diga aí. Imagine, Thaís, se eu tivesse perguntado assim, ó, como é que você quer ser? Diga aí que eu vou aqui fazer. Dizendo que eu vou compondo. A gente ia se dar as maiores perfeições, não era não? Ia ser um negócio realmente assim. Mas não, veja. Né? Então, o Criador nos antecede. Né? A gente, né, somos o que nós somos pelo querer de Deus. E a inteligência que nós temos é por um querer de Deus. Entende, gente? E deixa eu responder aqui essa mensagem do Miguel, que eu acho que é importante, né? Os livros sobre da alma racional e da conexão com o corpo. Olha, sobre alma racional, teve até um livro que eu já citei para vocês. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse aqui. Olha, esse livro aqui é um livro muito bom, gente, que alguns até têm, eu recomendo muito. A Vida Intelectual. É um livro maravilhoso isso aqui, viu? Tem ele, assim, de várias edições, né? De várias editoras. Esse aqui é pela editora Quirion, que quem faz o prefácio dele é o professor Olavo de Carvalho, né? Mas tem ele de outras, tem ele da Minha Biblioteca Católica, né? Tem ele de várias outras editoras, né? Isso aqui é uma das edições, talvez a primeira edição no Brasil é essa aqui, né? Que o professor Olavo faz o prefácio e a apresentação dele aqui no Brasil, e a tradução dele, inclusive, aqui no Brasil foi graças ao professor Olavo de Carvalho, certo? Esse livro aqui é maravilhoso nesse sentido, Miguel. É um livro assim realmente muito bom, né, que poderia já assim dar um norte. E aqui, como ele vai fazer muitas citações, ali mesmo ele já vai dar inclusive um norte de leitura, né? O que ler, entende? Porque quando ele vai falar de como deve ser o trabalho intelectual, ele faz como que um programa de leitura assim, né? Que a gente poderia estudar ao longo da vida, tal. Um negócio realmente maravilhoso, né? Vocês coloquem esse livro aí, né? Para essas leituras póstumas aí de vocês, gente, né?
naquela lista dos livros que a gente tem que ler antes de morrer. É um dos esse daqui. Isso aqui é um negócio impressionante. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Vocês leiam mesmo, que vale muito a pena mesmo. Tá certo? Entende, Miguel? Esse é um dos, né? Bom, e aí vejam, o Justino de Roma, o Clemente de Alexandria, eles vão, né, ter essa intuição de que no universo existem sementes do verbo, semina verbi, né, em latim, semina verbi, sementes do verbo, semina verbi, sementes do verbo. No universo há as sementes do verbo. Veja, e quando o Justino de Roma, o Irineu de Liano, né, quando eles dizem que há sementes do verbo, né, em outras palavras está dizendo que os gregos antigos já diziam que há um logos universal. Compreendem? Que os gregos falavam em um logos. Só que eles não sabiam muito bem o que era esse logos. Mas sabia que havia uma razão universal, enfim, porque as coisas têm uma inteligência impressa. E isso é fato, realmente as coisas têm uma inteligência expressa. E é João quem vai dizer que essa inteligência impressa, esse logos, essa razão, é o verbo eterno de Deus. É uma pessoa, é o Cristo. Não é? E aí só para recordar novamente, João capítulo 1, versículo 1, em arché, em hologos, em kai hologos, em prostonteon, kaisteon, kai hologos, né? Em hologos. Ou seja, no princípio de tudo era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. E aí lá no versículo 14 ele diz, né, Kai, Hologos, Sax Egineton, né, e o Logos se fez carne e morou entre nós, e armou a sua tenda entre nós. Ele fez uma Shekinah, ele armou a sua tenda no meio do nosso acampamento. O nome disso é Shekinah, né, gente, em hebraico. Entende, Simone? Shekinah, que é uma palavra hebraica muito forte, muito cara, né? Shekinah é a presença de Deus. É quando Deus arma uma tenda no meio do seu povo para lá morar. Pronto. Essa tenda que Deus arma para morar no meio do seu povo é Jesus de Nazaré. Jesus é a verdadeira tenda de Deus. Compreende, gente? Que lá no Antigo Testamento, né? Vocês já devem ter visto lá, que quando o povo estava peregrino, o povo, eles eram nômades, né, viviam, né, peregrinando em busca da terra prometida, e eles viviam organizados em tendas. Havia as tendas. E tinha uma tenda no meio dos acampamentos, né, que o povo, pelo caminho do deserto, uns 40 anos lá no deserto, sempre ficava uma tenda no meio do acampamento, que era a tenda sagrada. Entende? Essa tenda era a tenda que guardava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era um caixote, meio que um caixote, um andor, assim, era mais ou menos como fosse um andor hoje, né? Que nós conhecemos como andor. E esse caixote como se fosse um sacrário, mais ou menos, pronto, imagina um sacrário em um andor, era mais ou menos isso a Arca da Aliança. E neste sacrário, né, na arca, nesse grande caixote lá, estavam os mandamentos sagrados, né, as tábuas da lei, as pedras da lei de Deus, as 10 palavras sagradas, o decálogo, são os 10 mandamentos. Que para o judeu, gente, isso era, né, o monumento, o artefato mais sagrado, porque foi a palavra mesma de Deus ali, a Torá, a lei de Deus, dada pelo próprio Deus a Moisés. E a. Oxe, olha aí, Aldo, perfeito. Pronto, olha aí uma réplica da Arca da Aliança, gente. Pronto, perfeito. Isso aí é uma Arca da Aliança, gente. Pronto, veja, a Arca da Aliança é esse grande caixote, né, que tinha esses paus assim para serem carregados, e tinha dois anjos, dois querubins em cima, né? Que a construção da Arca da Aliança está ali pelo o primeiro livro de Reis, pelo capítulo 6º, né? Por ali assim, aí fala da construção do templo, e ali, né, Deus vai falando como fazer também a arca, colocar a arca. E veja, a Arca da Aliança, antes de ir para o templo, né, construída por Salomão ali pelo século décimo, né, antes de Cristo, antes de ser construído por Salomão, essa arca ficava em uma tenda, e essa tenda era sempre a tenda do meio,
do acampamento, era a tenda sagrada. E era nesta tenda que só entravam os sacerdotes para falar com Deus, para estar com Deus. Entende? Então essa tenda, gente, era o sinal da presença de Deus. E diz lá, né, no livro de Êxodo que às vezes uma nuvem luminosa baixava ali na tenda. Entende? Na tenda de Deus. Então era uma tenda que não era todo mundo que se aproximava. E as pessoas nem tocavam na tenda sagrada. Porque era a tenda de Deus, a tenda da presença de Deus. Entende? A tenda que guardava aquilo que Deus tinha revelado ao seu povo, que era o decálogo. Então essa tenda estava ali no meio, como sinal de Deus. Aí quando São João, no capítulo 1, versículo 14 do Evangelho, diz que ele se fez carne e morou entre nós, que a melhor tradução é essa, Deus, ele morou entre nós. Ou, melhor ainda, ele armou a sua tenda entre nós. Ele está fazendo essa reminiscência bíblica, essa rememoração. Está dizendo que nós, seres humanos, nós vivemos como que em tendas, e no meio de nós, o Cristo se fez carne. E ele armou a sua tenda para morar aqui, no meio do acampamento humano. Entende? Esquinos, né? Kairologos, Sarx Egineton, né? Ele se fez carne e morou, armou a sua tenda entre nós. Pronto, esse logos que os gregos procuravam, não é? Esse logos se fez carne e morou entre nós. E aí Clemente de Alexandria diz que o logos eterno de Deus, não é, guiou os pagãos preparando-os para Cristo. E a filosofia, ela foi um preâmbulo, não é? Ou seja, uma preparação, uma introdução para a fé em Cristo. Porque sem que eles o soubessem, pela busca da verdade, estavam procurando a verdadeira verdade, não é? Essa redundância até cabe aqui, a verdadeira verdade, que é o Cristo. Aquele que disse lá no Evangelho segundo João, ainda, né, no capítulo 14, no versículo 6, não é? Egoimi kai rodóis, egoimi kai rodóis, né? Eu sou a rodovia, né? Eu sou o caminho, né? Kai aletheia, eu sou a verdade. Kai zoé, né? Eu sou a vida. E quando ele diz aletheia, né? Eu sou a verdade. A não letheia, leteinha, a gente viu na aula passada, né? Que é o letein quer dizer esconder. Ou seja, eu sou aquele que não se esconde. Eu sou a própria realidade, a verdade é a própria realidade, aquele que não precisa se esconder. Aquele que, né, que é translúcido, que é transparente por si mesmo. Que é a luz, ele é a verdadeira luz, na qual nós vemos a luz. Compreende? E aí quando os gregos estavam procurando isso, o Clemente de Alexandria diz, olha, os caras nem sabiam, mas eles estavam procurando o Cristo, que é a verdadeira verdade. Então todo aquele que busca a verdade, ele está procurando a Cristo, que é a verdadeira verdade da realidade. Que é o que Santo Agostinho vai dizer lá nas Confissões. Eu já mostrei para vocês aquele livro de Agostinho, gente. Vou mostrar novamente. E vale, olha, esse daqui também tem que ir para aquela lista, viu, gente? Porque a gente tem que ler esse livro aqui, olha. Isso mesmo, Aldo, olha aí, as Confissões. Perfeito. Esse livro aqui, As Confissões de Santo Agostinho, é um livro que a gente tem que ler. Porque quando a gente chegar lá no céu, a gente vai encontrar com Agostinho. Aí imagina, você chega lá no céu, aí Santo Agostinho vai dizer, sim, você leu o meu livro, você vai dizer, tá, pior que eu não li, ó. Aí já não vai prestar. Santo Agostinho vai, rapaz, eu leio tanta coisa, não leu o meu livro, as minhas confissões, aí não vai dar certo. Aí você vai levar um gato lá, um carão de Agostinho, e vai ser bem empregado, né? Então tem que ler esse livro aqui, viu, gente? As Confissões, livro maravilhoso. E aqui Agostinho vai dizer, né, vai falar da sua busca pela verdade. Compreendem? Ele vai falar de como ele buscava com sinceridade a verdade. Veja, Agostinho era um pagão. Agostinho só se torna cristão lá depois dos 30 anos. Não é? E a sua mãe, que era cristã, a Mônica, é quem fica ali rezando por ele. Cerca de 18 anos ali orando pela conversão dele. O bicho era perdido. Pensa, um dos homens perdidos na vida era Agostinho, meu Deus do céu. Perdido era. Pense, presepeiro, não é? Gostava muito de mulher. Era um negócio medonho, Santo Agostinho. Francisco de Assis ainda era pior do que Agostinho, né? São Francisco de Assis. Mas Agostinho também era um cara muito perdido. E agora sim, uma coisa que impressionava em Agostinho, para além dessa vida, né, de farra, de tudo, de festa que ele levava, era um homem que buscava muita verdade.
E ele buscou a verdade na filosofia, buscou a verdade em filosofias como o neoplatonismo, buscava a verdade no maniqueísmo, que era uma corrente filosófico-religiosa, mística, né, que misturava cristianismo com zoroastrismo, né, com, enfim, né, com o misticismo. Então ele passa um tempo ainda no maniqueísmo, né, que era uma doutrina de Mani, né, um místico chamado Mani. Só que lá ele não encontra a verdade, vai procurar um academicismo, né, platônico, também não encontra lá a verdade, e aí sai procurando, né, até que um dia a mãe dele, né, começa a falar que na igreja, lá em Milão, que Agostinho nessa época estava em Milão. Agostinho é um africano, viu gente? Agostinho é um filósofo africano, né? Ele é ali de. Ele nasce em Cartago, né, na África, depois vai a Roma, né, depois vai a Milão, depois, né, volta para Hipona e lá ele morre como bispo de Hipona, né? Aí já depois da conversão. Quando ele está em Milão, né, com Mônica, ele, né, vai escutar as pregações de Ambrósio, de Santo Ambrósio, né, o bispo da cidade. Porque a Mônica falava muito de Santo Ambrósio, que era um sábio, um grande orador e tal. E como Agostinho era professor de retórica, que é a arte de falar, de argumentar, né, em público para convencer, Agostinho ficou assim, curioso de ver esse tal de Ambrósio, que falava muito que ele era um grande orador, um homem muito inteligente. E Agostinho começou a ir para as missas para escutar a oratória de Ambrósio. Você vê um negócio impressionante, né? Ele foi para a missa com a intenção apenas de escutar a oratória de Ambrósio. Porque era um que falava muito bem, que era muito inteligente, sabia expressar muito bem e tal. E a partir daí, dessa escuta de Ambrósio, é que Deus começa a trabalhar na inteligência de Agostinho, no coração de Agostinho, né? E aí começa o processo de conversão da vida dele, até lá na frente, né, ele se converter pela busca da verdade, que é o que ele confessa nas confissões, foi pela busca da verdade, que ele vai encontrar no cristianismo, na igreja católica, ele diz que ele vai encontrar a verdade, né, que é o próprio Cristo, e que Santo Ambrósio exerceu essa influência pesada, grande, né, sobre a conversão dele, entende? E depois é Santo Ambrósio que vai batizar, né, Santo Agostinho, e vai fazer toda a introdução dele no cristianismo. Depois Agostinho vai ser ordenado sacerdote e depois lá na frente vai ser eleito bispo, né, de Hipona, onde ele termina os seus dias como bispo de Hipona. Que Santo Ambrósio também é uma outra figura maravilhosa, né, um homem realmente grande, um gigante. Homem de uma coragem assim, impressionante, né? Ambrósio de Milão, Santo Ambrósio de Milão. E aí, gente, o Agostinho vai dizer isso, né? Que ele encontra a verdade que ele procurava fora da igreja, né? Ele vai encontrar no cristianismo, no Cristo da igreja que ele encontra a verdade. Aí Santo Agostinho até confessa isso para Deus, porque todo esse livro das Confissões, todo ele é um diálogo com Deus, viu gente? Quem já leu sabe, ele é uma conversa com Deus. Agostinho está falando com Deus e explicando os temas filosoficamente para Deus. Deus ele é o ouvinte, Deus ele é o interlocutor de Santo Agostinho, certo? E aí Agostinho vai dizer assim: olha, Senhor, eu te procurava, não é? Eu te procurava nas tuas criaturas e que elas não existiriam se em ti não existissem. E eu te procurava sem que eu soubesse, né? Porque quando eu procurava a verdade nas tuas criaturas, eu estava te procurando achando que as tuas criaturas poderiam saciar o meu coração. E, no entanto, elas não podiam saciar meu coração, né? Porque elas só existiriam, elas só existem porque em ti é que elas existem, né? Então, Agostinho vai dizer, olha, as criaturas de Deus, né, embora eu estivesse procurando a Deus nas criaturas, mas lá eu não poderia encontrar algo que saciasse o meu coração. E aí ele saiu procurando até encontrar na igreja, né, na fé cristã católica, depois de andar muito, né, pelo mundo filosófico, né, o mundo místico, né, platônico, ele vai encontrar isso já bem tardiamente, viu gente? Bem tardiamente, não foi jovenzinho não, já homem adulto, né, sua mãe rezando é que ele vai realmente ali encontrar na fé católica, né, o sentido, né, da busca da verdade, né, que é o próprio Cristo Logos Universal. E aí, veja, é nesse sentido que Agostinho, lá nas Confissões, ele vai dizer uma coisa impressionante para Deus. E depois de toda a busca, né, que ele faz da verdade, ele vai dizer uma coisa impressionantíssima, que
né, nas Confissões, está no número, deixa eu dizer aqui para vocês, está no número, nessa minha edição, na página 299. Aí veja, o que é que Agostinho disse para Deus depois de procurar muita verdade e depois encontrá-la em Deus? Agostinho diz assim, olha: tarde te amei. Isso aqui já se transforma. Tem músicas, né, com essa oração de Agostinho, muita coisa se fez, poesia, negócio realmente que inspira muito. Olha só as palavras de Santo Agostinho, viu, gente? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim, e eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste, e tua luz afugentou a minha cegueira. Espagiste tua fragrância, e respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Isso é um negócio impressionante, né, gente? Isso que Agostinho fala, além de belo, assim, profundo. Agostinho teve uma conversão tardia, e é por isso que ele diz: tarde demais eu te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tu estavas comigo, tu habitava dentro de mim, e eu te procurava do lado de fora. Isso aqui é um negócio realmente bonito, né? Eu te procurava fora e tu estava dentro de mim. Eu te procurava nas tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Mas o teu grito, o teu chamado rompeu a minha surdez. E agora que te saborei, que provei de ti, né, eu estou ardendo no desejo da tua paz. Então Agostinho, não é, assim como o Clemente, né, de Alexandria, né, vão ser desses grandes homens apaixonados por Deus e que faz a sua busca da verdade, da busca do Logos universal, né, o motivo e a força da sua experiência de Deus. Porque, gente, quanto mais a gente procura o conhecimento de Deus, seja da Escritura, seja da própria realidade, mas nós estamos procurando a Deus. É por isso que a gente não pode ter medo nem preguiça de estudar. Porque a busca do estudo mesmo, a busca do conhecimento, é uma busca de Deus. É uma oração. Veja, nesse livro aqui, a da vida intelectual, quando, aqui no capítulo 1, a vocação intelectual, e o segundo, as virtudes de um intelectual cristão, né, o padre Sertiange, que é o autor, esse autor é um padre católico, viu, gente? O padre Antônio Sertiange, padre francês, do século passado, né? Ele diz assim que quando nós estamos estudando, quando nós estamos procurando o conhecimento, nós estamos em oração. Isso é uma forma de oração. Procurar o conhecimento é uma forma de oração e é uma vocação. O padre Sertiange diz: olha, procurar o conhecimento é uma vocação, ou seja, é um chamado. Vocação, né, do latim vocare, quer dizer chamado, é um chamado de Deus. Que Aristóteles, né, lá na Metafísica, no livro primeiro da Metafísica, o Aristóteles, né, já tinha dito isso, que todo ser humano naturalmente ele tende ao conhecimento, ele tende ao saber. É uma vocação natural do ser humano procurar o conhecimento, procurar saber. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Vocês estão aqui procurando conhecimento. Razão pela qual vocês não devem nunca perder uma aula, viu, gente? Ou, quando for o caso de perder, né, não deixem de assistir-la. Porque procurar o conhecimento é uma forma de oração. E Deus fica feliz quando você está estudando. Olha, isso aqui é um negócio realmente assim, seríssimo. Deus, que é o autor da nossa inteligência e o autor da verdade, porque ele próprio é a verdade. Deus, ele fica feliz quando você está estudando. Já parou para pensar isso? E quando você está estudando, seja lá o que for, com profundidade e com sinceridade, Deus está feliz, porque isso é também uma atitude de oração. E você deve estudar, né, com seriedade, com profundidade, né, não se contentando com a superfície.
Tipo, quando você tá lendo o texto, seja lá qual for o texto, ali aparece uma palavra, uma expressão, um fato, alguma coisa que é desconhecida. Não pule aquilo, não passe adiante. Não faça isto, né? Pare, vá ver o que significa aquela palavra, aquela ideia, aquele autor, aprofunde, depois você vai adiante. Porque quando você está estudando e dá o seu melhor, né, no que você está fazendo, você está em oração. Isso é uma forma de oração. E sobretudo se for o estudo sagrado. Aí é que tem que fazer com profundidade mesmo. Compreende, gente? Isso agrada a Deus. Isso não vai deixar Deus com ciúme, nem Deus não vai ficar achando que ele está dividido. Não. Você está estudando para o que quer que você seja, para concurso, para seja lá o que for, aqui os textos aqui da aula de teologia, de filosofia. Estude com seriedade, com profundidade, porque isso agrada a Deus. Aí sempre antes de estudar você faça uma oração, peça sabedoria a Deus, para que, né, Deus lhe dê uma memória maior, uma inteligência maior, para que você entenda, compreenda e retente daquilo que você vai estudar. Peço que o Espírito lhe ilumine e sempre estude, né, na certeza de que o observador onisciente, né, o divino observador, o observador onisciente, ele está ali observando. E quando você estuda com seriedade, com profundidade, Deus está ali lhe observando feliz. Entende? Que uma das coisas, inclusive, muito boa para quem estuda assim com seriedade, é depois que você termina de estudar, e você escreva tudo. Pega o livro, escreva todas as margens do livro. Escreva tudo. E depois explique. Faça como Agostinho. Veja, o que é que Agostinho faz? Agostinho não procura alguém para dizer o que ele está querendo explicar. Ele chama Deus e diz, olha assim, eu vou te explicar aqui esses temas. E todas as confissões, né, de Agostinho aqui, ele está explicando para Deus temas filosóficos. Deus é o ouvinte de Agostinho. Então ele conversa com Deus. Aí aqui nesse livro ele está explicando sobre o que é o tempo, o que é o bem, o que é o mal, o que é a felicidade, o que é a matéria, né, o que é o espírito, o que é a música, o que são os números. Ele está explicando para Deus. Isso é uma coisa que a gente pode fazer, não é? Explicar para Deus, tipo, então hoje, né, certamente vocês tomaram nota de muita coisa. Depois, né, que se processar melhor na sua mente, sua memória aí, depois você fica falando sobre aquilo, falando para Deus. E isso é uma forma de oração, né? Deus fica feliz quando a gente estuda e sobretudo quando a gente estuda as coisas sagradas. Tipo, é quando, por exemplo, você vai ler a Bíblia ou um livro espiritual qualquer, né? Quando você vai ler, isso aí é que é livro que você não pode realmente ler de qualquer jeito. Tem que ler com seriedade, com profundidade. Ainda que você perca uma tarde toda em um versículo, não importa. Porque se você perdeu uma tarde toda em um versículo, você não perdeu, você ganhou. Compreende, gente? Você ganhou em profundidade. Então você está ali, você tá vendo um versículo. O que de Bíblia você tiver, olha aquele mesmo versículo em todas as Bíblias. Olha os comentários, nota de rodapé, todas elas para aquele mesmo versículo. Você vai enriquecer muito, né? Vai ampliar muito a profundidade, né, que você vai ter naquele texto. Eu lembro uma vez, eu estava lendo o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1º, versículo 1º. Eu acho que eu passei uns 50 minutos naquele versículo. Que começa lá dizendo, Marcos dizendo, né? Do Evangelho, deixa eu pegar aqui, do Evangelho de Jesus Cristo, vejam só. Filho de Deus, um negócio bonito, né? Que Marcos fala. Bonito e profundo. Aí Marcos capítulo 1, versículo 1. Marcos está dizendo assim, olha. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pronto, nessa frase eu passei mais de 50 minutos. Pensando, meditando e vendo outras traduções de Bíblia, outros comentários. Palavrinha por palavrinha. Ele diz princípio do Evangelho. O que é Evangelho? O que significa a palavra em si mesmo? Pronto, já vai pesquisar Evangelho, ver os comentários. Evangelho de Jesus Cristo. Por que Jesus é chamado de Cristo? Só isso aqui já dá uma leitura, um negócio imenso. Jesus Cristo, Filho de Deus. Por que ele é chamado Filho de Deus? Só nessas três expressões aqui, você já passa um dia nisso aí. Se você realmente quiser aprofundar. E aí vale muito a pena, gente. Toda assim a leitura aprofundada, né? Seja lá o que for, né? Vale muito a pena, tá certo? E nestas aulas aqui, mas ainda a gente tem que estar com isso, né? Claro que eu também quero provocar aqui a fidelidade, né, de vocês às aulas, né, gente? Claro que, né, com todo esse aconselhamento aqui, né, eu quero também dizer o que, né, a fidelidade às aulas,
não é? Quando precisar realmente faltar, depois você assiste, eu sempre estou tentando deixar lá gravada, né? Você assiste as aulas, faça suas anotações e tal. Essas leituras que eu estou aqui recomendando, se puder, vão lendo aí, né? Aos pouquinhos. Eu sei que a vida é muita coisa para a pessoa fazer, mas aos pouquinhos você vai tentando ler, né? E, enfim, aprofundando. Por quê? Veja, aqui eu sei que tem pessoas que são catequistas, que são formadores em suas comunidades, que são ministros. Quanto mais você se aprofundar, mais você vai ter a oferecer para as pessoas. Que veja, o ato de estudar com profundidade é um ato também de caridade fraterna. Porque você vai ter o que dizer para as pessoas. Então, quando você for dar sua catequese, se for dar uma palestra, fazer uma pregação, se for fazer uma partilha lá no grupo, né, você vai ter coisas profundas para dizer para as pessoas. E isso é um ato de caridade fraterna. Entende? Você fala com sabedoria, fala com inteligência, né? Servir aos seus irmãos aí nas comunidades, né? Com um pouco mais de conhecimento que você está adquirindo. Isso é edificar a comunidade. E Deus fica feliz com isso. Então, quanto mais você se aprofundar, mais você adquirir conhecimento, mais você ler, mais você estudar, mais você vai poder servir a comunidade. Isso é um ato de amor ao próximo. Compreende, gente? Então é isso, viu? Estudem, não é sabendo que Deus está ali olhando e sabendo que Deus ilumina a sua inteligência e que Deus está vendo se você está estudando na pressa ou está realmente interessado em aprofundar e tal. E Deus vai servir disso, né? Vai se servir disso para, né, poder ajudar as outras pessoas que precisam de luz, a luz do conhecimento, não é? Porque quantas pessoas que não erram por falta de conhecimento? Isso é bíblico, né? Meu povo padece por falta de conhecimento. Quantas pessoas que não fazem um errado na igreja porque não tem quem explique o certo para ela? Né? Quantos ministérios de música na igreja que tocam coisas erradas porque não tem ninguém que fala o certo para ela, meu Deus do céu? Quantas pessoas que, uma coisa muito simples, né? O, o canto penitencial e o canto do glória e o canto do santo são cantos que não podem ser mudados daquela letra. Está lá na regra do missal romano, não pode ser mudado. O Senhor tem piedade de nós, Cristo tem piedade, o Senhor tem piedade. E o glória, glória a Deus nas alturas, Pai na terra, aos homens por ele amado. Lá está dito na rubrica que essa letra não pode ser mudada. Nunca. E a mesma coisa o santo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. Isso não pode ser mudado. Só que tem ministério de música que muda. Ao invés de cantar o glória, aí canta aquele glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai, glória a Deus, glória a Deus. Isso é antilitúrgico, esse canto. Mas a pessoa erra por falta de conhecimento. Ou substitui o ato penitencial por aquele renova-me, Senhor Jesus, ou qualquer outro canto de pedido de perdão. Não pode. Né? Tem que ser, porque isso é chamada parte fixa da missa. Não pode mudar. Agora, por que as pessoas muitas vezes mudam? Porque não tem uma pessoa que esclareça. E é isso que a gente precisa aqui fazer nesse curso, né, de teologia e filosofia. Tentar conhecer o máximo possível para ajudar fraternalmente. Não é chegar condenando ninguém, dizer que ninguém tá todo mundo errado e tá tudo. Não. Mas poder ajudar as pessoas aí nas comunidades para edificar mais ainda a comunidade, o grupo e tudo mais. Certinho, gente? Então, é isso, viu? Tudo certo, nada errado, né? Querem perguntar alguma coisa, querem comentar, querem, sei lá, ficou alguma dúvida, algum ponto. Ou vocês entenderam tudo mesmo, né? Ou não entenderam foi nada, não estão nem sabendo dizer. Mas eu vou pensar na primeira opção, né? Vocês entenderam tudo certo, né? Tudo certo, nada errado. Por favor, eu achei muito assim, foi muito interessante hoje. Nossa, tudo. Mas quando se fala assim, sobre Santo Agostinho, né? Sobre quando o senhor leu essa partezinha aí do capítulo, que assim, ele buscava e ele encontrou nele, né? Ele encontrou nele o que ele procurava lá fora. Então, assim, aquele que foi falado lá atrás, que o fato de sermos criados, criaturas de Jesus, né, da própria natureza. Então é isso. Acho que foi o fato de sermos essa natureza que ele encontrou, né? Isso. Entendeu? Perfeito, Foi, perfeito. foi divino. Que a gente encontra em nós. Exatamente. Essa criação. Perfeito. Quer dizer, das, né?
Uhum. Foi muito interessante tudo. Perfeito. Isso porque, gente, é aquilo que eu já tenho falado em outras aulas, né? Deus colocou em nós a lei natural. A lei de Deus está dentro de nós. E a gente pode encontrar a Deus e a verdade dentro de nós. Porque o mesmo autor da Escritura, o mesmo autor do universo, é o mesmo autor que está dentro de nós, que mora dentro de nós. É por isso que, tipo, procurar a Deus é a todo instante. Quando você olha para as coisas, para a realidade, quando olha para si mesmo, você encontra Deus. Porque Deus ele está em tudo, não é? Deus ele está em tudo. Então é isso, né? E nós somos capazes da verdade. Nós somos seres treinados para o verdadeiro, para distinguir a verdade da mentira. Isso é uma disposição natural que Deus colocou na inteligência humana. A gente sabe naturalmente quando é distinguir a verdade da mentira. Entende? E sabe que é muito melhor a verdade do que a mentira. Entende? Então é Deus que coloca dentro de nós. E isso. Não reiterei de mim, vosso Santo Espírito. Salmo 50, né, Aldo? Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, então é isso, viu, gente? Então vocês fiquem em paz, né? Uma ótima quaresma para vocês. Não é? E na próxima semana estaremos aqui novamente, né? Se Deus, né, assim quiser, tá certo? Amém. Então fiquem em paz. E um abraço para todo mundo. Amém. Amém. Fique em paz. Até a próxima semana. Até.